Oi, 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 gente! Vamos começar agora a nossa segunda live de aquecimento da semana Viver da Dança, um evento online e gratuito dedicado a ajudar professoras de dança a serem bem remuneradas, ou seja, ganhar mais do que um personal trainer. É possível? É possível. Inclusive, eu conheço, tenho alunas que já passaram pelo meu caminho, pela minha jornada e estão aí fazendo o maior sucesso, felizes com a sua atuação profissional, sendo bem reconhecidas também, né? Porque não é só essa questão financeira. Esse é um fator super importante no curto, médio e longo prazo, mas principalmente o reconhecimento pelo trabalho, a sensação de que o que você faz tem valor para alguém. Então, as grandes apaixonadas pela dança sejam todas muito bem-vindas a esse segundo dia das nossas lives de aquecimento da semana Viver da Dança. Oi, Fernanda! Fernanda vai ganhar um prêmio da pessoa mais assídua aqui, hein, Fernandinha? Tô adorando te ver, viu? Oi, Carol! Carol, professora de balé da minha filha. Seja bem-vinda. Vai servir para você também, viu, Carol? Tem muita coisa aqui que a gente pode aplicar para qualquer área. Não só para a área da dança, inclusive, gente, tem algumas coisas que são bem legais e que você pode carregar aí para sua reflexão pessoal e profissional, inclusive, tá? Porque eu tenho certeza que vai ser bem útil. O evento Semana Viver da Dança vai acontecer de 4 a 8 de abril. É um evento online gratuito, onde eu tenho o maior prazer do mundo em compartilhar a minha experiência de professora de mais de 25 anos, né, acumulada aí ao longo dessa jornada. E eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui eu não vou compartilhar somente o ponto de vista da professora. Dentro desse espaço de tempo aí bem comprido, né, eu tenho também acumulado uma experiência como proprietária de academia, como sócia de academia e como gestora do projeto Divas Dance. Então, acaba que eu consigo ter vários ângulos de visão diferentes e isso contribui muito e muitas vezes, em muitas ocasiões, para poder formatar uma opinião, né, dar um conselho, uma sugestão, ter um ponto de vista diferente. Então, com certeza, esses anos todos acumulados aí de experiência e muita paixão, muita realização podem te ajudar, viu? Ah, que delícia, saudade também. Hanna, seja bem-vinda. Simone, Silane, sejam bem-vindas também. Gente, eu vou pedir um grande favor para vocês. Aqui embaixo tem um coraçãozinho. Eu quero pedir que vocês, tenham um ataque aí no dedo para bater nesse coraçãozinho, porque essa é uma das maneiras que o Instagram entende que essa é uma live de valor para os seus usuários, né? Então, ele avisa para mais pessoas que nós estamos aqui online. E olha só, hoje eu tô até com o meu computador aqui, porque eu fiz questão de hoje montar um conteúdo bonito, bonitaço assim para vocês, bem organizado, estruturado para você andar junto comigo nessa trilha que nós vamos passar pela noite de hoje juntas, tá? Nós vamos passar por uma trilha onde a gente vai falar sobre como perder o medo de montar a sua primeira turma de dança. É difícil às vezes, né? O pessoal olha aquela coisa, aquela professora animada, dançando, dando aula e não faz a menor ideia do que você passou para chegar ali. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas você sabe que hoje é o segundo dia, né? Ontem nós falamos sobre a trilogia divina de sucesso, para que você consiga dobrar a sua hora-aula, né? Hora-aula é um termo pra gente que é da área de... Ah, Gisele tá aí. Oi, teacher, te amo. Eu também te amo. Tá lá em Goiânia, lindona, que saudade. Temos aí também a Renata Rumana. Gente, eu não tô enxergando direito, vocês estão vendo, né? Juliana, grande professora de Pilates, seja muito bem-vinda. Mas então, a hora-aula, para quem não sabe, é um dos parâmetros importantes pra gente ter, né, como referência da nossa atuação profissional. Então, é um jeito que nós, da área de educação física e dança, usamos para avaliar se estamos com uma boa remuneração, se está dentro do mercado, se está dentro da sua proposta de trabalho, se está tudo alinhado, né? Então, é uma maneira que a gente tem de se comparar, sim, a outros profissionais, né? De negociar com os contratantes ou com os parceiros de trabalho. Então, ontem a gente falou sobre isso, sobre estratégias, né? Esses 3 pontos importantes que a gente precisa parar
e pensar e refletir e trabalhar para a gente realmente compor aí uma remuneração que nos dê sustentabilidade ao longo do tempo, porque não adianta, né? A gente não vive de paixão porque o boleto vence. Então a gente realmente precisa ter uma atuação profissional e um ganho financeiro para que a gente consiga fazer um trabalho com alegria, com felicidade, se doando, inovando, investindo na gente, né? Na nossa capacitação, no nosso bem-estar, tá bom? A Gisele, o povo vê somente as pingas, os tombos não. Você chegou nesse lugar com muito esforço e criatividade. Ah, gente, ter uma aluna falando isso é muito bom, né? Obrigada, Gi. E ela também é empreendedora. A gente troca muita experiência, muita figurinha. Eu sou super feliz, assim, de ter perto de mim mulheres fortes, mulheres maravilhosas, guerreiras, que conquistam muitas coisas. Então, Gi, obrigada por estar aqui e, né, atestando aí a qualidade do trabalho, viu? Então, Elaine, seja bem-vinda. Daniela Silva, professora lá do Divas Dance, lá de Goiânia, seja bem-vinda. Maria também. Edna, aluna de Patos de Minas. Mua, que delícia. Só gente querida por aqui. Que coisa boa, né, gente? Bom, vamos lá. Eu estou aqui com o meu roteiro. Hoje eu tô tão orgulhosa de mim, gente. Adoro planejamento, né? Minha irmã, inclusive, brinca comigo e fala que eu adoro uma planilha. Não, eu adoro me sentir segura para trabalhar, né? Essa coisa de muito improviso. Quando é necessário, a gente faz. Mas se a gente pode se preparar, por que não, né? Para entregar o que nós temos de melhor para as pessoas que estão nos acompanhando. Luciana Bin, chegou uma super professora de dança aí agora. Seja bem-vinda. Jéssica também. Dedinho aí nesse coração. Uma coisa que eu também quero pedir antes da gente entrar aqui no conteúdo principal da noite de hoje é: se você conhece uma professora de dança, se você conhece alguém que goste muito de dançar e talvez tenha uma ideia, será que dança dá para viver disso, né? Eu quero pedir para você que você aproveite esse aviãozinho aqui embaixo e mande essa live para essa pessoa, porque a gente pode amadurecer muito ao mercado que está crescendo, né? Existem muitas pessoas dispostas a te remunerar bem por isso, mas você também tem que entregar um resultado legal. Mas dá para viver muito bem de dança. Eu conheço pessoas que têm um ganho mensal super interessante comparado a cargos super bem conceituados no mercado, né? Então já foi o tempo que dar aula de dança era uma coisa assim, era um hobby para muita gente, tá? Então aqui, inclusive, você vai aprender muito sobre isso, viu? Ana Carla, beijo, Mariane, muitas divas aí também, que delícia. Que delícia, divas e amigas, né? Praticantes. Bom, ontem falamos sobre isso, falamos sobre hora-aula. Hoje a gente vai falar sobre esse caminho que é importante trilhar para que a gente possa começar, perder o medo de começar uma turma, né? Porque começar é difícil, né? Ixi, gente, tem uma pessoa aqui do meu lado indo dormir. Tomei um tapa de dedão aqui agora, viu? Então se der uma balançada, vocês não estranhem. Vamos lá então, gente. Bom, então hoje a gente vai falar sobre esse caminho que é importante trilhar, né? Para conseguir começar uma turma sem aquela sensação de que o que vem pela frente. É claro que a gente precisa sempre considerar o fator surpresa, o fator dinâmicas da vida, né? Mudanças, enfim. Mas quanto mais preparada a gente estiver, melhor. E aí eu queria começar o dia de hoje falando sobre isso. Preparação. Eu acabei de dar o exemplo aqui, eu tô com o meu computador aqui do meu lado, aberto, tudo organizado. Eu sentei, não só hoje, tá? Como a gente sentou, eu e a minha equipe sentamos e planejamos todas as lives. Perguntamos, inclusive, para quem já se inscreveu na Semana Viver da Dança. Essa é só a prévia. Como é que é a sua vida como professora? Quais são as suas dificuldades? O que você deseja? Então a gente se preparou para hoje eu estar aqui te entregando o melhor conteúdo, a melhor informação, né? Estruturada de uma maneira que faça sentido para sua vida, que seja aplicável, que seja fácil. Então, preparação é a palavra quando você quer dar início a um projeto novo. E uma turma de dança nada mais é do que um projeto novo na sua vida. E assim deve ser encarada, tá? Então, é super importante que você faça isso com antecedência, que você realmente entenda quais são os recursos que você pode utilizar para que você se prepare, para que você planeje com carinho, com qualidade os passos que você vai dar.
E aí a gente vai falar sobre 4 fases super importantes dentro dessa etapa de preparação até o dia da sua primeira aula. E a primeira delas pode parecer meio romântico, mas não é, tá? É a questão do autoconhecimento. Ao longo da minha jornada, né, não só como professora de dança, como também, como eu disse aqui para você, como dona de academia, eu encontrei e tive a oportunidade de interagir com muitas pessoas. Hoje em dia tem um grupo grande de profissionais de dança que já fizeram curso comigo, já se prepararam comigo e até hoje eu faço questão de trocar muito com essas pessoas que estão no mercado, porque para mim é super importante eu olhar para o lado e entender se a minha trilha, se a minha jornada está dentro do que eu sou, do que eu faço, acreditando na minha verdade, acreditando nas coisas que eu, nos talentos que eu tenho, considerando as minhas dificuldades também. Então, opa, Dr. Carlos, seja bem-vindo aqui à live. Se o senhor quiser se tornar um professor de dança, vai ser um prazer, viu? Mas, seja bem-vindo e um grande beijo para você. Então, existem 2 perfis que são importantes você olhar e falar, deixa eu ver aqui qual o perfil que combina mais comigo. O primeiro perfil é um perfil empreendedor. E o segundo perfil é um perfil colaborador. Né? E quais são as grandes diferenças entre esses 2 perfis? Vamos lá. O perfil empreendedor é um perfil de pessoas que são mais disciplinadas, pessoas que não precisam, por exemplo, ter ali um chefe, né? Alguém cobrando o tempo inteiro, ou vigiando, ou uma punição para alguma coisa que você não faça de maneira correta. Então, são pessoas mais disciplinadas, que sabem, que têm tranquilidade em definir o que é certo e errado, o que é positivo e negativo e o que impacta nos resultados finais, que na verdade são o quê? Quanto você ganha e quantas alunas trazem esse retorno para você, né? Então, essa equação, número de alunas, valor cobrado e resultado final, é essa equação que faz com que você, no final das contas, fique feliz ou triste no final do mês, tá? Então, se você é uma pessoa disciplinada, você está dentro desse perfil empreendedor. Uma segunda característica importante aqui é o seguinte, é ter foco, né? Então, muita gente decide dar aula de dança porque gosta de dançar. Não, na verdade, assim, ela é apaixonada por dança, ela curte muito a atividade, fez dança a vida toda, mas ela não parou para pensar que o foco dela sempre foi lazer, hobby, curtição, um momento de descontração. E quando ela passa para o lado profissional, ela acaba tendo que ter um foco completamente diferente, de resultado, né, de meta, de se preocupar com a qualidade do que ela tá oferecendo. Gente, eu tô olhando aqui, eu tô me achando meio torta. Tá tudo bem pra vocês? Como é que tá? Se eu tiver ruim, vocês me avisam, tá bom? Então, essa segunda característica do perfil de professora empreendedora, né, de ter um foco muito bem definido, é super importante. A terceira característica é ter uma meta, né? Então, tem professoras nos nossos cursos, que já foram minhas alunas de curso de formação e atualização, que eu pergunto assim, qual que é a sua meta? E ela fica olhando pra mim assim, meio, ué, como assim a minha meta? Meta? A minha meta é dar aula. Não, mas quantas pessoas você quer ter dentro da tua turma, né? Aí ela fica olhando para mim como se isso não fosse responsabilidade dela. E é importantíssimo, independente de onde você dê aula, para quem você dê aula, é importantíssimo você assumir responsabilidade sobre as metas que você quer atingir. Mais ainda quando você tem este perfil, escolhe esse caminho de perfil de professora empreendedora, tá? A próxima característica é a questão da independência, né? Então, ter um perfil, uma pessoa que tem iniciativa própria, não precisa que alguém
mande ou organize ou fale o que precisa ser feito, ela já vai lá, ela já toma iniciativa, ela faz, ela procura uma solução ao invés de ficar reclamando, né, olhando os problemas que existem. Então, independência é mais uma das características da professora empreendedora. Próxima é automotivada. Tá fazendo sentido para vocês? Quando eu começo a falar aqui, eu esqueço da vida. Se não tiver fazendo sentido, vocês coloquem aqui nos comentários, tá? Eu não desativo os comentários por causa disso, inclusive, porque eu gosto de ir vendo vocês interagindo comigo. E peguem papel e caneta aí, eu esqueci de falar isso no começo. Tá bom, pega papel e caneta, porque às vezes durante a minha fala, você vai tendo umas ideias que são super legais. Se você deixar para fazer isso só no final, pode ser que você esqueça, tá bom? Então, a próxima característica é a questão da automotivação, né? Eu não preciso o tempo inteiro que alguém me diga que eu tô bem, que tá ótimo, que minha aula tá boa. É claro que isso é um indicador importantíssimo, né? Mas eu não preciso ter alguém me direcionando ou me mostrando o caminho, ou mais uma vez, uma regra que me impona porque eu tô fazendo assim o assado de um jeito ou de outro. Eu sei, né, o que tem que ser feito, independente de eu estar bem ou estar mal, de eu estar dentro das condições ideais de trabalho ou não, de eu ter chegado na minha meta ou não, eu acordo, eu boto a minha roupa, eu boto meu uniforme, eu vou lá, eu dou a melhor aula, eu me preparo e eu faço acontecer. Então esse também é um perfil da professora empreendedora. O próximo é organização. Né? Então, uma vez que você é meio que dona da sua turma, você encara aquilo como um pequeno negócio e é assim que deve ser, você precisa ser uma pessoa organizada. Por exemplo, nos cursos que eu dou para as minhas alunas, uma das coisas que eu falo é a importância da gente saber o nome das nossas alunas. Eu sempre soube nome e sobrenome, porque eu acho que faz muita diferença quando você recebe alguém na sua sala, né, chamando ela pelo nome, não fica aquela coisa da, ai, querida, eu não sei bem o nome, ai, como é que é o nome daquela aluna mesmo, aquela sua amiga, né? Eu acho que isso fica impessoal e quando você quer que o seu cliente, que a sua cliente perceba o valor do que você faz, a coisa mais importante é você personalizar o tratamento, né, a comunicação. Então, essa é uma das coisas também que eu acredito bastante. Se você se organiza, se você tem, por exemplo, um controle de frequência, onde você anota o nome das pessoas, poxa, mas na aula de dança isso não é coisa de escola? Não, isso é coisa de aula de dança também, né? E essa é uma ferramenta, controlar a frequência, anotar o nome das suas alunas é uma ferramenta que te dá possibilidade de um monte de coisas, né? Então, te dá a possibilidade de saber quando alguém tá faltando, quando alguém não tá faltando, mas enfim. Isso é para depois que ela começou, eu tô falando como se preparar para começar a turma, mas enfim, isso vai te ajudar lá na frente, tá? Mais uma outra coisa que é importante que às vezes a gente não pensa, é ter uma reserva financeira. Então, muitas vezes quando você é uma professora com perfil mais empreendedor, ou seja, você vai, por exemplo, abrir a sua primeira turma numa sala alugada, ou numa parceria com uma academia, ou num clube, ou num condomínio, enfim, você vai começar uma turma de alguma coisa, talvez você não tenha, num primeiro momento, um número de alunas que vale a pena o trabalho. E muita gente nessa hora simplesmente abandona, né? Então, só que às vezes ela esquece de pensar que ali na frente, ela pode ganhar muito mais se ela tiver essa reserva financeira para que ela tenha tempo de construir essa turma com tranquilidade. Então, para o perfil empreendedor, ter uma reserva, se organizar financeiramente para isso também é muito importante para você não fazer sempre a opção pela escolha mais segura, tá? Outra coisa importante é você se sentir bem assumindo riscos. Tem tudo a ver com a característica anterior que eu falei. Então, quando você é uma pessoa que consegue entender que existe uma construção de um caminho de conquista, de formação de turma, que no primeiro momento pode ficar mais difícil, mas você ali mantendo a sua capacidade de produção, a sua capacidade de gerar resultado para as pessoas, de se tornar importante na vida delas, elas vão aceitar, por exemplo, pagar um valor de mensalidade mais alta, vão também chamar outras pessoas que podem se beneficiar daquilo, né? Então, se você não consegue assumir esse risco num primeiro momento, de repente você precisa repensar o perfil empreendedor, tá bom? Mais uma coisa importante que é
a paciência para crescer, né, gente? Ai, como seria bom se tudo caísse no colo da gente, se a gente chegasse, já tivesse uma turma toda linda, maravilhosa, mas nem sempre é isso que acontece. E por isso que dá esse frio na barriga, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter gente suficiente? Será que vai valer a pena? Né? Eu já, na minha jornada de dona de academia, eu já me deparei com alguns profissionais que chegaram para mim, né, e falaram assim: olha, eu vou chegar aqui e vou ter uma turma lotada, porque o meu trabalho é muito bom e todo mundo vai saber, e eles vão sair no tapa para fazer aula comigo. E de repente, quando a coisa não acontecia dessa maneira que o profissional estava esperando, ele não aguentava nem o primeiro mês e já abandonava, né? E quer dizer, realmente tinha um potencial grande, mas a pessoa não teve paciência para crescer, né? Trabalhando, não é assim, paciência, eu vou ficar aqui quieta esperando cair do céu. Não, paciência trabalhando, avaliando, por que isso não tá dando certo, por que não tá funcionando. Então, é um processo para lá na frente você, se tiver esse perfil empreendedor, perceber que você vai receber um valor de hora-aula, já que esse é o parâmetro que a gente está usando para avaliar, muito mais interessante. E por último, né, eu queria resumir tudo isso em uma frase. O perfil empreendedor é aquele que gosta de fazer as coisas da sua maneira, né? Que pega para si a responsabilidade, assume com muita dedicação, né? Com muita paixão, com muito comprometimento e faz a coisa acontecer, tá? Então, para quem chegou agora, seja bem-vinda. Tô aqui na nossa segunda live de aquecimento da semana Viver da Dança, falando sobre como perder o medo de montar a sua primeira turma. Então, falei sobre o perfil empreendedor, sobre a primeira fase, né, desse processo de se preparar, de se planejar para começar a sua turma. Então, primeira fase é se autoconhecer, e aí você pode ser empreendedora ou colaboradora. Vamos falar um pouquinho agora desse perfil de colaboração? Antes de eu entrar, só quero fazer uma ressalva que é importante. Não existe um perfil certo e um perfil errado. Errado é você não estar confortável com a maneira de trabalhar, tá? Porque isso não se sustenta ao longo do tempo. É como se você estivesse traindo a sua essência, a sua natureza. Eu sempre fui mais para um lado que para o outro. Depois eu vou falar porque eu não quero influenciar aí no seu processo de reflexão, tá bom? Marinês, tomara que você vá para minha aula amanhã, hein? Temos muitas coisas para conversar. Oi, Luana, seja bem-vinda. Lindomar também, que bom que vocês estão aqui. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse perfil de colaboradora. Antes da gente começar, eu queria que quem estivesse aqui comigo dissesse assim: ah, Roberta, acho que eu sou esse perfil aí, empreendedora. Os caminhos de se desenvolver também nos pontos que de repente você acha que você ainda não consegue lidar com isso, né? Que às vezes é uma questão de falta de experiência, ou de falta de maturidade, ou de falta de tempo experimentando, né? Tá? Então, quem puder aqui me dar um alô, gente, tá bom, tá ruim? Eu tô meio sozinha aqui nessa live hoje, então não sei se eu tô gostando, não. Vocês estão muito quieta. Bom, vamos continuar. Então, o perfil de colaboradora é um perfil de uma pessoa que tem um pouco mais de dependência, né? Aquela pessoa que espera um pouco mais que as coisas se organizem, espera um pouco mais que haja um líder, que haja uma coordenação, que haja um dono, né, daquele lugar, daquele espaço, daqueles clientes, para te dizer, vai por aqui, vai por ali. Então é um perfil de uma pessoa que tem um pouco mais, ela é mais reativa do que proativa, tá? O segundo ponto é que geralmente essa pessoa colaboradora gosta de contar com uma estrutura já meio pronta. Mas que estrutura é essa? Uma estrutura administrativa, que vamos falar sério, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre os prós e contras de cada perfil. Não é tão fácil quanto parece você coordenar todas as atividades
que envolvem a sua turma. Então, quando você está dentro de uma empresa, tô gostando dos coraçõezinhos, obrigada. Quem tá mandando aí esse coraçãozinho? Obrigada, Lu. Que bom que você tá gostando. Então, travou um pouco aqui, mas talvez foi só pra mim. Se vocês não estiverem escutando ou vendo alguma coisa, vocês me dão um alôzinho, gente, pra eu saber, tá? Pra eu não ficar aqui, de repente, tagarelando o conteúdo aqui, né? Seguindo na maior velocidade, de repente vocês não estão acompanhando, tá? Eu tô toda travada, né? Então, falar em travada, o que vocês acham da gente tirar uma foto aí antes da gente continuar? Pode ser? Tirar uma foto. Tcharam! E me marca lá no Instagram, tá bom? Posta depois da live e me marca, tá? Se quiser postar uma com você, eu vou adorar. Você bota a minha e a sua aí, uma pertinho da outra. Bom, então vamos lá. Então, esse segundo perfil, o perfil de colaboradora, é um pouco mais dependente, como eu disse. Gosta de contar com uma estrutura meio já pronta, né? Então, administrativo, a estrutura de cobranças, de pagamentos, né? Que às vezes a gente sabe que não pode não ser tão simples em algumas situações. Pode ser um pouco desconfortável você falar sobre isso tendo papel de professora em alguns casos, né? Aqui a gente está falando de maneira muito abrangente. Então, em alguns casos, pode ser um pouco mais difícil. Tem gente que não se sente confortável de cobrar alguém, né? De falar, tal mensalidade está atrasada, você tem que pagar. Então, essa é uma coisa importante da gente parar para pensar, né? Que se para você é uma coisa que te faz mal, ai meu Deus, eu tenho muita dificuldade, por que não contar com uma estrutura de alguém que faça isso por você, tá? Outra coisa é controle de frequência, né? Eu acabei de falar. Tem gente que, não dá tempo, eu saio correndo, emendo uma aula na outra, não consigo fazer chamada. Se tiver, por exemplo, uma catraca, falando no caso de uma academia de dança, uma academia de ginástica, onde você vai dar uma aula. Se tiver uma catraca, você consegue puxar um relatório hoje num sistema super simples e olhar lá quem foi, quem não foi, se a pessoa tá indo só para sua aula, tá faltando só sua aula, tá indo para outras atividades ou não, se ela tá indo num outro horário, ou se ela lançou lá no sistema que ela viajou, tá doente, enfim. Tá? Então, essa é uma facilidade que ajuda bastante a gente a trabalhar, né? E, bom, cobrança e comunicação, né, gente? Então, às vezes a gente quer fazer uma aula temática, uma coisa assim, ou quer começar a nossa aula, caramba, eu tenho que fazer o quê? Um card, eu tenho que mandar pelo WhatsApp, eu tenho que postar na rede social, eu tenho que mandar por e-mail. Se você tem um lugar, uma empresa onde isso tudo já é organizado, padronizado, tem qualidade, né, já facilita bastante a nossa vida, não vamos negar, né? Bom, outra coisa que é uma característica é uma pessoa que deseja um crescimento mais rápido da turma, tá? Então, além de registrar no momento, sei quem estava presente. Isso, Fernanda, excelente. Eu também tiro foto toda a aula. Compartilho com a turma, né? Me ajuda a lembrar e eu faço chamada todos os dias, então uma excelente estratégia, além de criar um histórico das nossas aulas, né? Eu acho que isso aí faz bastante diferença, é bem legal, tá? Então, por exemplo, essa estratégia que a Fernanda compartilhou aqui, que ela tira a foto da turma, quando vai uma pessoa fazer uma aula experimental, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, é uma excelente maneira, né, de você compartilhar aquele momento, pegar o contato para mandar foto, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora a gente ainda tá falando do antes de começar a aula, tá bom? Mas que são coisas que precisam ser levadas em consideração. Bom, então eu estava falando sobre desejar um crescimento mais rápido da turma, né? Por exemplo, quando você chega numa academia que já tem, às vezes, uma lista de pessoas interessadas, ou num horário que a gente sabe que a frequência de alunos é muito alta, é muito mais fácil você ter uma turma cheia do que você começar do zero num espaço que não tem nada, que você tem que catar na unha ali para formar a sua primeira turma, tá? Então essa é uma outra questão que também deve ser levada em consideração. E, por último, acho que a última característica desse perfil mais colaborador é a questão da segurança e da estabilidade financeira, né? Porque você pode combinar uma hora de trabalho que seja razoável para você, que seja boa, né? Que o seu contratante está disponível e disposto a pagar, e com isso você acaba que não depende tanto do seu resultado, você ter ou não ter aquele valor no final do mês. Então, se você é uma pessoa que tem um pouco de medo, que precisa desesperadamente daquele dinheiro, talvez esse seja um caminho para você, tá bom? Resumindo, né? Então, a frase que resume o perfil da professora colaboradora, boa noite, Denise e Ângela, sejam bem-vindas, é o gostar de ser parte do todo.
Faz sentido para você? Então, enquanto que a empreendedora quer fazer as coisas da sua maneira, a colaboradora quer ser parte de um todo, ela quer ser uma peça numa engrenagem, ela não quer ser o piloto do carro, tá? Então, para avaliar esses dois perfis, o mais importante, como eu disse aqui, é você olhar e pensar que características eu tenho que fazem parte da minha natureza, né? Com o que eu consigo lidar no curto, médio, no longo prazo, para que você defina o seu formato de trabalho, para que você possa começar a perder esse medo de começar a sua primeira turma, tá? Então, pontos positivos e negativos de cada perfil, vamos passar rapidamente sobre isso. O que a gente pode esperar quando nós temos um perfil mais empreendedor? A gente pode esperar ter um resultado que fique abaixo do que você traçou, né? Eu falei sobre a importância de ter, oi, Tabita, de ter metas, de ter foco, e às vezes, infelizmente, as coisas podem não caminhar como você gostaria, né? Então, quando o perfil empreendedor entra em ação, às vezes você tem que lidar com essas mudanças de curso, né? Mesmo tendo tomado todos os cuidados e planejado, nem sempre todas as variáveis estão sob seu controle, tá? Então, essa é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, tem uma professora que trabalha junto comigo no Divas e a gente esses dias estava trocando uma ideia sobre ela começar uma turma num espaço novo. E ela estava exatamente com esse sentimento, né? Esse sentimento de ansiedade. Nossa, como é que eu vou negociar? Como é que eu vou conversar? Eu tô indo pra reunião, o que que eu digo, o que que eu falo? E eu sempre sou muito disponível e eu tenho muita empatia com as pessoas, principalmente por causa desse momento. Porque às vezes, gente, tá um emaranhado de ideias na nossa cabeça. Oi, Laura, seja bem-vinda. Oi, Ponte pro Mundo. Cris, né? Se eu não me engano, é Cris o seu nome, né? Você estava aqui ontem, que bom que vocês chegaram, gente. Então, às vezes esse emaranhado de informações, né, angústias, dúvidas que a gente guarda dentro da nossa cabeça, se a gente não compartilha com alguém, fica aquela ansiedade, aquela sensação de que, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Aí você se vê de frente para a pessoa que você tem que negociar completamente sem uma ideia prévia do que você vai propor, sabe? Então, ali já começa o processo de você perder o medo de montar sua turma, concorda? Se você tem uma boa negociação, se você consegue conversar, né? Se você se conhece dentro dessas características que eu falei, fica muito mais fácil, né? Oi, Sônia! Seja bem-vinda, estávamos juntas agora há pouquinho. Oi, Picture This! Seja bem-vindo! Laia, que bom, tá chegando mais gente aí, sejam bem-vindos. E, por outro lado, gente, o que pode acontecer? Esse medo te dá uma travada, né? E aí você acaba fazendo uma negociação que pode não ser tão interessante no médio e longo prazo. Então, o ponto negativo de você ser, de repente, empreendedor é você perder esse gás, né? Você esquecer qual que era a sua proposta lá no início, né? Você esquecer que você sim já tinha pensado no plano A, no B e no C, mas às vezes quando o plano A não funciona, você esquece que você pensou, que você tem um plano B e um C, e aí você simplesmente desiste, desanima, sabe? Fala que aquilo não tá dando certo, que aquilo não tem futuro e deixa pra lá, né? Então, esse às vezes é o perigo de você ser uma professora empreendedora, é você perder esse gás, é você não ter um grupo de apoio, né? Como o que eu formei com as professoras que já fizeram curso comigo, de troca, de compartilhamento genuíno, de compartilhamento verdadeiro, de ajudar. Olha, já pensou por isso, por esse lado? Você já tentou fazer tal coisa? Na hora de conversar com essa pessoa, com o seu parceiro, leve em consideração isso, isso e isso, né? Então, esse meio de compartilhar, essa busca por alguém, né? Por um grupo de pessoas que possam te ajudar nessa formatação, é bem legal quando você tem um perfil, de repente, que é mais colaboradora e que não, em alguns momentos precisa ser mais empreendedora, tá? Ou a questão do ser colaboradora, qual que é o ponto positivo e o ponto negativo? O ponto positivo é que quando você é uma professora com perfil de colaboração, você entra numa estrutura pronta e você tem que fazer acontecer, né? É como se alguém preparasse o show para você entrar e fazer o show, né? Você tem uma produção para te ajudar. Só que isso
se você der o show, tiver uma turma lotada e não tivesse preocupado em fazer uma boa negociação lá atrás, de repente, com o tempo, você perde a motivação. Porque você fala, poxa vida, eu tô aqui com uma turma cheia, uma turma lotada, e as pessoas não estão me valorizando como eu acho que eu deveria. Eu não tô tendo um retorno, né, sobre o meu trabalho compatível com o resultado que eu acho que eu gero para esse negócio, para essa empresa, para esse contratante ou para esse parceiro comercial. Tá? Então a gente precisa pensar nessas coisas, e um dos assuntos, inclusive, que estão aqui dentro, que está aqui dentro de toda essa reflexão, é a questão da negociação, né? Como é que eu vou negociar a minha hora-aula, como é que eu vou negociar um percentual, como é que eu vou negociar essa troca de recursos com os outros parceiros, com essas empresas ou com esses negócios onde eu posso atuar. Tá? E aí amanhã é a aula que a gente vai, a live que a gente vai falar sobre a negociação, sobre quais pontos podem nos ajudar na hora de fazer uma boa negociação. Hoje a gente vai só citar o assunto, tá bom? Então, esses são os pontos negativos e positivos, né? Então a gente precisa pensar o que que eu tenho que esperar da realidade que eu construí. E aí você vai começando a tomar coragem, a formatar qual é a sua expectativa de futuro para você montar a sua primeira turma, e vai perdendo esse medo. Oi, Nani, minha cunhadinha entrou aí. Mara, seja bem-vinda. Live de aquecimento da semana Viver da Dança. Bom, vamos lá. Então vamos entrar. Isso tudo foi a fase número 1. E a gente já são 9h30, olha só, ainda falta a fase 2, 3 e 4. Oi, Cris! Ai, que saudade, pensei tanto em você esses dias, meu Deus do céu. Bom, então a fase número 2, pessoal, é uma fase de se preparar realmente, tá? Então eu vou lançar aqui para você algumas perguntas muito importantes para você começar a se preparar e refletir e responder. A primeira é: qual é o seu papel dentro da sua atuação como professora de dança? O que você espera gerar na vida das pessoas? Né? Porque você concorda que uma professora de balé infantil, como a Carolzinha, que acabou de passar aqui, ela tem um papel completamente diferente de uma professora de dança de academia? Oi, gente. Ah, não vai embora não, gente. Não me deixe. A gente ainda tá na fase. Voltei. Voltou, gente? Voltamos? Me dá um alôzinho aqui, por favor. Simone, me dá aqui um... Silane, me dá um alô. Oi, Amanda. Oi, Gabi. Aê, ufa. Pois é, eu acho que foi a ligação de WhatsApp aqui que me ligaram e aí confundiu o telefone. Sei lá, né? Bom, mas vamos continuar então, tá? Bom, eu falei sobre qual é o seu público, né? O que você, quem são as pessoas que você pretende atender, para que você possa preparar uma aula, que é aquela história de, nunca você vai agradar todo mundo, não vai mesmo.
Mas também, se você não levar em consideração quem é que está dentro da sua aula, quem você quer trazer para dentro da sua aula, as chances de você começar uma turma e não funcionar são muito grandes. Então, é importantíssimo que você defina qual é o público que você quer atender, né? Com excelência. E quais pessoas você tem condições de atender com excelência, tá? Faz sentido para vocês? Vai me dando feedback aqui, tá bom? Outra coisa que é legal você se perguntar, fazer esse questionamento, né? Qual é o objetivo da sua turma? Então, acabei de dar o exemplo do balé infantil. Qual é o objetivo de uma turma de balé infantil? Eu tenho uma filhinha de 4 anos, né, que tá aqui dormindo deliciosamente do meu ladinho e ela faz balé, né? Eu fiz balé também. Então, o objetivo, quando eu boto, inclusive eu, né? Olha, a mãe, quando a mãe bota um filho, aí você tem inclusive 2 clientes, né? Para fazer uma filha, para fazer uma aula de balé infantil, você quer o quê? Que ela desenvolva a socialização, que ela tenha os princípios básicos do balé, que seja uma coisa gostosa, lúdica, prazerosa para o seu filho. Não é verdade? Você não espera, colocando a sua filha numa aula de iniciação de balé, que ela chegue em casa fazendo um plié perfeito, um passo maravilhoso, tem uma postura impecável, né? Aliás, os errinhos das crianças são as coisas mais lindas que as mamães adoram. E aí, gente, por exemplo, se você vai para uma aula de ritmos de uma academia, qual é o objetivo daquela turma? O que que você quer? Aquela turma provavelmente quer gastar muita caloria, aquela turma quer ver as coreografias mais novas que estão bombando no TikTok e no Reels, que os cantores e dançarinos mais famosos estão fazendo. Então, é outro perfil de aula, completamente diferente. Se você não souber quem é o público que você quer atender, concorda que você tem grandes chances de começar e não funcionar? Porque tem muita gente que não dá uma segunda chance pra gente como professor, não é verdade? Ela chega ali, se ela não encontrar uma aula que não está compatível com o que ela deseja, ela não te dá uma segunda chance, ela vai embora e acabou, tá? Não tem mais o que fazer. Então, é muito importante que você pense, né, qual que é o objetivo, o que você quer gerar nas pessoas. Essa é uma pergunta que eu me faço e é muito legal, porque eu me boto muito à prova toda vez que chega uma pessoa nova para fazer minha aula. O que eu quero gerar nas pessoas? Né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter uma aluna que chega para fazer aula e não fica. Já aconteceu comigo uma aluna, eu vim só dar uma olhadinha. E aí, quando viu a minha aula, aquela alegria, todo mundo cantando, todo mundo muito entrosado, falou, não, eu sou muito tímida, eu não me sinto confortável numa aula dessa, não é o que eu tô procurando, esse estilo de música não é o que eu quero uma música clássica. Já aconteceu, a mãe de uma amiga minha foi assistir minha aula e falou assim, Roberto, você é uma fofa, querida, olha, sua aula é muito legal, sua turma é muito legal, mas eu queria música clássica. Aí eu, meu Deus, né, assim, mas... Bom, eu não vou mudar a minha aula para agradar uma pessoa ou outra que foi ali fazer aula comigo. Eu sei exatamente quem eu quero atender e o que eu quero gerar naquele público que eu estou atendendo. Então, facilita que você acaba virando um imã, né? E isso vai fazendo você entender qual que é o seu papel nessa história de começar uma turma nova, tá bom? Vamos lá. Ainda dentro da fase 2 de preparação. Qual que é a tua meta de número de alunos? Então, sempre lembrando o seguinte, gente, a gente não pode ser... Oi, Rosana, boa noite, seja bem-vinda, a professora Rosana do Divas Dance lá de São Paulo. A gente não pode ser iludida, tá? Por exemplo, colocar assim, eu vou levar 20 pessoas para minha aula de lançamento, para minha aula experimental, para minha aula de inaugural. E essas 20 vão fazer a matrícula. Não vão, gente, não vão. Tem gente que vai só para ver, vai porque alguém convidou, né? Vai porque acha muito legal aquela aula naquele lugar, mas já sabe que não tem dinheiro para pagar mensalidade, ou que aquele horário não cabe na vida dela, ou que ela já faz uma outra coisa, ela não tem tempo de fazer aquilo, enfim. Tem tantos e tantos motivos que podem levar uma pessoa a não ficar mesmo gostando, né? Então a gente nunca pode contar com 100%. Então, se você precisa ter 10 pessoas pagantes na sua turma, você precisa ter no mínimo 3 vezes isso no dia da primeira aula. Tá? Sendo muito otimista que 1/3 vai se matricular na sua turma, né? Nem sempre você vai conseguir bater essa meta. Mas se você pensar que você precisa de 10 e você vai convidar 10, você tá fadada a ter 1, 2, 3, talvez nem conseguir começar uma turma,
tá bom? Então, meta é sempre importante, meta de número de alunas. Outra coisa importante da gente pensar, outra pergunta legal, é assim, como é que eu faço para gerar comprometimento nas pessoas para estar lá no primeiro dia? Porque você concorda que o primeiro dia é um dia extremamente importante para você dar início à sua turma? Né? É aquele pontapé inicial, é aquele sentimento de vamos juntas. Então, o que você vai fazer para gerar nas pessoas o comprometimento em estar ali com você nesse primeiro dia? Tá? Você precisa ter uma ação muito específica para isso. Você precisa ter um gancho, uma isca que faça com que a pessoa realmente esteja lá no primeiro dia. Senão ela fica assim, não vou no primeiro dia não, eu vou no terceiro. E aí o primeiro dia foi bem ruim e você não consegue nem chegar no terceiro. Tá? Então é muito importante que essa primeira experiência do seu grupo de alunas junta seja uma experiência positiva, tá bom? E aí, para isso, você tem que realmente fazer com que as pessoas se comprometam com você a estar lá. Mais um fato, mais uma pergunta importante. Como é que você incentiva o boca a boca, né? Como é que você faz para uma aluna trazer a outra? Eu cheguei há pouco de Maragogi e aí no último dia eu tava com as divas lá, né, fazendo uma viagem. E aí no último dia eu fui pegar alguns depoimentos. Eu fiquei assim, observando, achei tão engraçado. Aí eu perguntava, como é que você chegou no projeto Divas Dance? E elas respondiam assim, uma amiga me convidou, uma amiga me trouxe, uma amiga me indicou, uma amiga... Eu falei, gente, o poder de uma amiga é uma coisa impressionante. Né? Então, olha só que legal você pegar alguém que é formadora de opinião, sabe aquelas que agitam? Você identificar essa pessoa, pode até ser uma pessoa da tua família, pode ser uma pessoa que já já faz parte da academia, né? Que você vê que é aquela assim, que pega e agita, monta grupo, sabe? Anima todo mundo. Tem muita gente que segue esse tipo de pessoa na vida real também, não é só nas redes sociais, não. Então, identificar essas pessoas é bastante importante para você gerar esse boca a boca, esse buchichinho. Oi, gente, o que houve? Oi, Simone, se tiver alguma coisa errada, vocês me avisam, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Outra coisa que é legal, gente, é você criar uma ótima primeira impressão, né? Então, foi o que eu falei, esse primeiro dia de aula é um dia importante, é um dia marcante, é um dia que vai fazer as pessoas saírem dali com uma opinião ao seu respeito. Muitas pela primeira vez vão ter contato com você, então esse primeiro dia é um dia importante, tá bom? E aí você precisa pensar também como é que você vai gerar nas pessoas a expectativa de continuar. E aí a gente entra na terceira fase, tá? Peraí, eu pulei aqui um pedaço, gente. É a questão de captação de pessoas. Eu falei lá no início da questão do autoconhecimento, né? De você ser colaboradora ou empreendedora. E às vezes você... sim, tá bom. Às vezes você acha, né, como colaboradora de uma estrutura já pronta, que você não tem a obrigação ou a responsabilidade de realmente captar as pessoas. Você acha que, olha, vamos então marcar a data, eu vou desaparecer, né? Eu vou sumir e eu volto no dia dessa aula com a minha aula prontinha aqui. Por favor, faça com que essa turma esteja cheia, esse espaço cheio de gente querendo fazer aula comigo. Pode parecer que eu tô exagerando, mas eu não tô. Na minha jornada como empreendedora, como sócia de academia, eu vi muita gente me dando esse retorno como se fosse assim, um arraso, um espetáculo, né? Nossa senhora, fica tranquila que isso aqui vai estar lotado. E não fazia o menor esforço em chamar nem as pessoas que já estavam ali na própria academia, que são um potencial incrível para estar dentro da sua aula. Né? Elas não iam nem se apresentar. Olha, meu nome é tal, vou começar uma turma aqui. Não faziam nem esse trabalho, achando que não era a responsabilidade delas. Então, essa questão de captar é super importante. Teve uma professora uma vez que eu achei tão legal, ela fez curso comigo e ela me mandou um vídeo dela andando de carro na rua, mas olha só que legal, hein? Ela ia andando na rua, o nosso público do Divas Dance são mulheres maduras, então toda senhora que ela via andando na rua, ela parava o carro e convidava para a aula experimental dela. Nossa, que absurdo. Eu achei o máximo, né? Eu achei o máximo que ela ficou circulando no bairro, então ela deduziu que por ali as pessoas que circulavam ou moravam por ali ou trabalhavam, enfim, tinham
potencial muito grande de se tornar clientes daquela academia, daquela turma, e aí ela ia catando na unha o povo no meio da rua. Dá para acreditar? Eu achei aquilo super legal, né? Ela não esperou que a empresa, que a academia fizesse isso por ela. Ela arregaçou as mangas, pegou o seu carrinho, né? Fez uns panfletinhos lá com a data da aula e saiu distribuindo na rua, pegando o telefone das pessoas. Então eu achei isso assim super legal. Essa é uma demonstração do quanto ela estava comprometida em fazer a captação de clientes para aquela primeira aula dela e fazer com que a primeira aula fosse um sucesso e, consequentemente, o medo de começar esse novo negócio na vida dela diminuísse, tá? Bom, entramos então, gente, agora na fase número 3, que é o tal do primeiro dia, que é a aula inaugural, que é o lançamento, né? Que é essa primeira experiência. E aí, algumas coisas precisam ser isso, networking raiz, é isso mesmo. É isso, Cris, exatamente. E eu já fiz isso bastante, viu, gente? Funciona, porque é um olho no olho que tem um poder de convencimento muito grande, tá? Bom, então entramos na terceira fase, que é essa fase do lançamento, do primeiro dia, do pontapé inicial, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar, organizar e planejar é a produção da aula. Não dá para nesse primeiro dia ser uma aula igual todas as outras que vêm pela frente, concorda? O que você vai oferecer de diferente, né? Você vai colocar um lanchinho, você vai fazer uma decoração nova, você vai receber as pessoas de outro jeito. Isso precisa ser programado, né? Para que elas, de novo, aquela pergunta: o que eu quero gerar na pessoa para fazer a minha aula? Eu quero gerar uma surpresa positiva, eu quero que ela vá embora para casa contando para a família que olha que experiência legal, a professora me recebeu na porta, colocou um boá na minha cabeça, né? Inclusive, não sei se a Tabata ainda tá aqui, mas quando ela fez curso comigo, ela é muito tímida na época, agora ela é um furacão, né? Mas na época ela era muito tímida. Ela falou: Roberta, eu me assustei, porque quando eu cheguei para fazer o curso, você, aquela música, você naquela alegria, naquela animação, tacou um boá colorido na minha cabeça. Eu falei: meu Deus do céu. Mas eu queria isso, eu queria transmitir isso para ela, do tipo: cara, você tá num lugar de alegria, aqui você pode botar para fora esse mulherão que tem aí dentro de você. Né? Então, foi o que aconteceu. Eu consegui gerar nela esse sentimento, e apesar dela se sentir um pouco, né, assustada ali, surpresa, nem diria assustada, surpresa, ela adorou, se apaixonou, curtiu pra caramba, né? Então o resultado foi positivo. Mas é claro que eu não conseguiria fazer isso todas as aulas, ou isso deixaria de ser novidade, tá? Então é super importante que você pense na produção da aula. Depois, claro, é super importante que você pense no planejamento da aula. O que você vai fazer, né? Você vai usar uma coreografia simples para que mais pessoas consigam executar. Você vai pegar uma música que está tocando a beça. Você vai dar o seu toque particular, você vai fazer uma brincadeira, vai dividir o grupo em dois, fazer uma brincadeira do grupo 1 com o grupo 2, você vai filmar, você vai, sei lá, enfim, botar a tua criatividade para funcionar, né? E realmente planejar a sua aula de maneira, não só a parte de produção, né, de show ali, como também a questão técnica da aula, né? Começo, meio e fim, pensar em quem chegar atrasado, o que eu vou fazer com aquelas pessoas que chegarem atrasadas para elas não ficarem meio sem jeito, meio sem graça, se sentindo um peixe fora d'água. Então, o planejamento da aula propriamente dita. Depois, de novo, a pergunta que eu adoro, né? O que eu quero gerar nas pessoas? Eu quero gerar nelas o sentimento de que estou no lugar certo, de que eu preciso disso para minha vida, encontrei o que eu estava procurando. Eu tenho umas frases que sempre ficam assim na minha cabeça, que eu escuto das alunas quando fazem a minha aula, que eu falo: cara, era isso que eu queria ter escutado mesmo. Né? Olha, eu estava precisando disso na minha vida, é uma coisa que eu já ouvi tanto, né? Outra frase que eu já ouvi muito, né, das mulheres maduras, é assim: ah, o médico manda a gente fazer exercício, mas a gente não tem paciência para malhar. A gente quer mesmo é dançar, uma aula assim, que nem a sua, que a gente se diverte. Pronto, pá! É como se na hora tivesse um sininho assim, sabe? Aquele sininho de quando a gente ganha alguma coisa. Ganhou, consegui atingir o meu objetivo, tá? Bom, mais um fator importante aqui é registro, foto, vídeo, tirar muita foto, muito vídeo, porque isso, né, pode gerar depois uma percepção nas pessoas, né, uma lembrança de que você fez com que elas se sentissem importantes, de que depois você ter o cuidado de mandar para elas no particular ou criar um grupinho para mandar para elas compartilharem com a família.
Olha, já aconteceu de ter gente assim, que é muito tímida, vai fazer minha aula e canta e dança, não sei o quê, e depois falar, você manda pra mim aquele vídeo que eu vi que você tava fazendo, que eu quero mandar pra minha filha, ela não vai acreditar que eu tava aqui. E olha que legal, né? A pessoa ter esse registro, mostrar pra alguém da família, eu acho isso o máximo. Mas se eu não tivesse ali tendo essa preocupação de registrar, de repente eu perderia essa grande oportunidade de ser o assunto na mesa do domingo. Entenderam? Então, isso é responsabilidade minha? Claro, com certeza, né? Isso acaba impactando no resultado da minha primeira turma, né? Diminui as chances de eu não ter um resultado que eu tô esperando, que eu tô desejando, tá bom? Importante também é, de repente, você pensar em como você vai organizar os dados das pessoas, fazer um cadastro, uma fichinha, né, na entrada quando elas chegarem, para poder sortear um brinde, por exemplo. Se organizar com um parceiro, uma coisinha simples. Ou mesmo, olha, quem entregar a fichinha ganha uma coisinha. E aí a pessoa troca a ficha, né, com os dados dela por um mimo, um presentinho. E com isso, depois você manda uma mensagem de agradecimento com as fotos que você fez na aula. Tá? Então, isso tudo, gente, pode parecer que dá muito trabalho ou que é bobeira, mas não é. Isso tudo é o que faz, no final das contas, a sua turma ficar assim e você diminuir o seu medo de começar e ainda juntar com o conteúdo de ontem, ter uma excelente remuneração, tá bom? Bom, por último, acho que é importante numa aula assim, onde você não conhece as pessoas, que você está tendo uma primeira experiência, você ficar atenta aos sinais, né? Então, você ficar atenta à expressão facial das pessoas. Por exemplo, tem gente que se anima muito numa primeira aula e bota o som lá no talo, um volume que tá estourando o ouvido. E aí a pessoa às vezes tá fazendo aula assim, ó. Sabe aquela cara de desconforto? Outra coisa que pode, né, ser um sinal importante, a pessoa ficar assim, ó, olhando pro relógio do tipo, ai, não acaba nunca isso, né? Ou então, alguém ficar muito no fundo da sala com uma cara de que não tá confortável naquele ambiente. Então, são muitas coisas que podem acontecer. Aí é você ligar a sua antena parabólica da sensibilidade e da observação e tá sempre atenta à temperatura da sala, né? São tantas coisas que interferem naquele momento ali e você precisa estar atenta a esses sinais. Ou pedir ajuda para que alguém esteja com você nesse primeiro dia, pra você estar completamente focada na sua aula e esse alguém atento aos sinais. Também funciona muito bem, tá bom? E por último, né, gente, aí é a hora da verdade. Dei minha aula experimental, legal, aula inaugural, aula de lançamento, o nome que você quiser dar, e agora vamos começar. E aí eu acho que é importante você pensar como é que vai ser esse dia a dia, né? Como é que você vai fazer essa turma de dança se tornar um grupo de amigas. Eu sempre acredito muito nessa questão do relacionamento. Eu acredito que nós somos seres sociais, né? Quem gosta de dançar geralmente gosta de se relacionar com as pessoas e é importante a gente levar em consideração que o nosso papel nesse sentido é fazer com que as pessoas se conectem, né, tenham afinidades, é eu propor atividades dentro de sala de aula que elas tenham oportunidade de se conhecer, de se olhar, tá bom? Terrível, mas por vezes não tem a ver conosco, sim com o problema da pessoa. Com certeza, Cris, a gente não, mais uma vez, a gente não tem controle sobre todos os fatores que estão acontecendo dentro da nossa sala. Eu acabei de contar uma experiência da mãe de uma amigona minha que queria uma aula com música clássica, você é uma fofa, tá, querida? Ó, uma gracinha, mas não era isso que eu queria. Eu não tenho controle sobre o que ela pensa, sobre o que ela deseja. Mas quando uma pessoa vem fazer a minha aula e eu percebo que ela tá ali, querendo tá ali, mas tem alguma coisinha ali que pode ser melhorado, um ajuste fino, é importante que a gente repare, tá? Por exemplo, água. Água, às vezes falta água, o bebedouro é longe. Aí a pessoa demora um tempão indo e voltando, já esfriou. Oi, Cris! Mua! Linda, maravilhosa, saudade de você. Bom, o que mais? A última pergunta que eu acho que é importante a gente encerrar a noite de hoje falando sobre isso é qual é o grau de importância que você quer que as pessoas deem para a tua aula, para você, né? O que você quer significar na vida delas? Hoje, eu tenho colegas, parceiras de trabalho, né? A Cris acabou de entrar aqui, uma aluna de Caxias do Sul, a gente não se conhece pessoalmente, mas ela me encontrou no YouTube, começou a fazer aula na pandemia, e eu sempre, apesar da distância, apesar de ser um material gravado, eu sempre tive muito essa preocupação de pensar em como que a pessoa do outro lado está recebendo aquilo, o que eu quero gerar de importância na vida dela, e aí a gente corresponder a isso, né? A Cris
foi muito querida, me mandou foto dela fazendo aula com a televisão do lado, eu do ladinho dela, depois foto da filha, depois foto do marido, e aí, porque a Robertinha aqui em casa, a gente conhece a Robertinha, que a Robertinha é ligada na tomada e tarará. Eu falei, gente, eu tô me sentindo parte da família, né? Eu sei que foi super importante, foram importantes aquelas aulas durante a pandemia, depois continuaram a ser, né? E eu sempre correspondi, eu sempre respondi, e as pessoas são importantes de verdade na minha vida. Não é um fake, né? Não é um fingimento para aquela aula ou para eu parecer uma professora legal. Não, eu escolhi esse caminho de atuação profissional. Ai, Cris, linda! Porque tem muito a ver com o que eu sou, porque tem a ver com o que eu acredito, né? Então, eu quero muito ter sucesso profissional como professora de dança, porque eu quero poder fazer isso pro resto da minha vida. É o que eu desejo. E se eu não tiver essas preocupações, de repente eu não vou conseguir fazer. Vou ter que arrumar um outro trabalho para me trazer resultados financeiros para eu poder, de repente, dar aula. E eu não vou conseguir ser tão boa numa coisa nem em outra. Meu coração vai estar num lugar, minha cabeça vai estar em outro, enfim. Então, hoje eu passei por essas 4 fases, né, da etapa de preparação. Eu acredito de verdade que quanto mais bem preparada você tá para começar uma turma, menos medo você tem, né? O grande problema às vezes é essa correria da professora de dança, de dar aula em um monte de lugar, né, de não se preocupar em fazer essa preparação, esse planejamento de detalhes importantes para que ela realmente aumente muito as chances dela ter uma turma com muitas alunas, com um ganho financeiro que seja atraente para ela e com uma possibilidade muito grande de crescer ainda mais, tá? Então, se fez sentido para você até aqui, eu queria que você agora escrevesse alguma coisa aí nos comentários, se foi legal, qual foi a ficha que caiu, qual foi o pedaço para você de mais relevância, o que foi uma ficha, sabe? Eu não tinha pensado por esse lado, realmente aqui eu tô falhando, porque na verdade eu vou falando, eu vou fazendo quase que uma revisão, né? Um checklist de pontos importantes. Eu sei que muita coisa para você não é novidade, mas também sei que muita coisa a gente sabe e não faz, né? A gente pensa, a gente entende, a gente já viu, a gente já até fez e largou no meio do caminho. Então eu queria que você compartilhasse comigo, tá? A tarefa de hoje que eu deixo para você é realmente você me mandar uma mensagem em inbox dizendo: Roberta, hoje a ficha que caiu para mim foi essa aqui. Olha, eu concordo com você nesse ponto, mas nesse aqui eu não concordo. Eu quero muito saber como é que essa informação tá chegando aí para você, tá? Se tá fazendo sentido, se amanhã no nosso encontro para falar sobre como negociar uma hora-aula que seja interessante e sustentável ao longo do tempo, né? Se isso tá encaixado nessa conversa de hoje que a gente teve e na conversa de ontem também, né? Sobre o que a gente pode fazer para ter uma boa remuneração. Então a gente está sempre se preocupando e trazendo essas pecinhas do quebra-cabeça para elas se encaixarem e te ajudarem nessa jornada. Tá bom? Lembrando que essas lives são lives de preparação para a Semana Viver da Dança, um evento online gratuito que vai acontecer de 4 a 8 de abril para professoras de dança e educação física que queiram ganhar mais que um personal trainer. Essa é a meta, é você ganhar mais que um personal. Mas quanto é hora de um personal? Depende, na sua cidade deve ser um valor, aqui onde eu moro deve ser outro, mas não importa. Essa é a referência que eu quero que você tenha para estabelecer as suas metas e os seus objetivos como professora. Não se veja menor do que isso, não se veja menos capaz do que isso, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, encerramos aí dentro da 1 hora de live, né, que eu me comprometi a fazer com vocês. Muito obrigada por ter vindo. Se você chegou e a live já tinha começado, eu sugiro que você assista desde o início, né? Tá tudo sendo preparado com muito carinho e vai continuar sendo até o final da semana que vem, que é quando a gente encerra essa fase de aquecimento e entra na Semana Viver da Dança propriamente dita, que é um evento que eu já fiz algumas vezes, mas fiquei um bom tempo sem fazer e eu tô curtindo muito, muito, muito estar aqui com você todas as noites às 21 horas. Tá bom? Então convida outras pessoas, compartilha, manda esse material, revisa, assiste de novo e faz um passo a passo aí, elencando os principais pontos e compartilha comigo, tá bom? Então, ó, um beijo enorme, Flavinha tá aí, Cris tá aí, Lu tá aí. Ai, que delícia, gente. Muito obrigada por terem estado comigo essa noite, tá? Espero vocês amanhã novamente pra gente falar sobre esse assunto que tira o sono da gente, que é negociação.
Ai, meu Deus, lá vem ela falar desse troço difícil. Difícil, mas super importante para manter a gente aí motivado ao longo do tempo, tá bom? Então, ó, um beijo grande, enorme, bom descanso, minhas queridas. Muitas boas aulas durante essa semana. Amanhã eu vou dar aula de manhã, bem feliz e pensando sobre tudo isso que eu falei aqui para você também, porque o tempo inteiro eu falo para vocês e falo para mim, viu? Um beijo enorme e até amanhã.